E se o peso que você carrega não for da vida, mas tudo o que você esperava dela? Existe um tipo de exaustão que não aparece no corpo. Ela não dói nos músculos, não dá febre, não sangra, mas te acompanha o dia inteiro. Você acorda já cansado, mesmo tendo dormido. Abre o celular e sente uma leve pressão no peito, como se estivesse atrasado para uma vida que não começou. Você olha para si e tem a sensação de estar sempre em dívida, devendo algo para alguém, para o mundo. Por uma versão de você que nunca chega. É como se existisse um roteiro invisível rodando o tempo todo na sua cabeça. Eu deveria estar mais longe, eu deveria estar melhor, eu deveria ser diferente. E esse deveria nunca se cala. Ele te observa enquanto você tenta relaxar. Ele te acusa quando você tenta descansar. Ele te compara com pessoas que você nem conhece. Ele transforma cada momento simples em um teste, cada escolha em uma cobrança, cada silêncio em culpa. Você não sabe explicar direito, mas sente que está sempre falhando em algo, mesmo quando nada de errado aconteceu, mesmo quando ninguém te cobrou diretamente. A cobrança vem de dentro, um ruído constante, uma expectativa difusa, de ser feliz, de ser produtivo, de ser interessante, de ser forte, de ter propósito, de saber para onde está indo, de não desperdiçar tempo, de não decepcionar, de não ficar para trás. E o mais estranho é que você nem lembra quando aceitou tudo isso. Em que momento da vida você assinou esse contrato invisível dizendo que precisava ser mais do que é, sentir mais do que sente, viver mais do que consegue? Talvez a sua dor não seja tristeza, talvez seja tensão. Uma tensão de existir com prazo. Como se sua vida estivesse sempre sendo avaliada por um tribunal que não se apresenta, mas que nunca te absolve. Você vive esperando o momento em que finalmente vai se sentir pronto. Pronto para ser você. Pronto para viver de verdade. Pronto para não se sentir inadequado. E enquanto esse momento não chega, você se trata como um rascunho, como alguém provisório, como se a vida real estivesse sempre no futuro e o presente fosse só um corredor de espera, um lugar onde você não se permite descansar, porque acha que ainda não merece. E no fundo, a pergunta que te acompanha não é o que eu quero, é: o que esperam de mim? O que esperam que eu sinta? O que esperam que eu conquiste? O que esperam que eu prove? Você se molda, se adapta, se controla. Aprende a esconder o que é confuso. Aprende a disfarçar o que é frágil. Aprende a sorrir quando não entende mais nada. Aprende a parecer seguro quando está completamente perdido. E com o tempo, começa a confundir quem você é com o personagem que criou para sobreviver. A expectativa vira identidade. A cobrança vira personalidade. E você já não sabe se está vivendo ou apenas tentando não decepcionar uma ideia abstrata de sucesso, felicidade ou sentido. O mundo te ensinou, sem dizer diretamente, que existir não basta, que você precisa justificar a sua existência com resultados, com conquistas, com performance. Desde cedo, tudo vira comparação, notas, aparência, popularidade, dinheiro, relacionamentos, seguidores, corpos, experiências. A vida vira um ranking silencioso onde todo mundo finge que não está competindo, mas está. E você aprende rápido que não é suficiente apenas sentir. É preciso mostrar, é preciso provar. É preciso construir uma narrativa bonita sobre si mesmo, mesmo que por dentro esteja tudo quebrado, confuso, inacabado. Você cresce ouvindo que precisa ser alguém, como se agora você ainda fosse ninguém, como se o valor da sua existência estivesse condicionado a um futuro idealizado, um emprego melhor, uma mente mais forte, um corpo mais bonito, uma vida mais interessante. E o problema não é querer coisas, o problema é quando querer vira obrigação. Quando sonhar vira pressão. Quando melhorar vira medo de não ser aceito do jeito que é. Quando cada etapa da vida vira uma promessa de alívio que nunca se cumpre. Porque quando você chega onde achava que precisava chegar, já existe outro lugar esperando. Outro padrão. Outra meta. Outra versão de você que ainda não é suficiente. A ilusão é essa, a de que existe um ponto de chegada onde finalmente você vai poder descansar. Onde finalmente vai se sentir inteiro. Onde finalmente vai se aceitar. Mas esse ponto nunca chega, porque o sistema que te vendeu esse futuro precisa que você continue insatisfeito. Precisa que você continue se sentindo em falta. Precisa que você continue correndo atrás de algo que não tem forma definida, mas que sempre parece um pouco fora do alcance. A expectativa não é um acidente, ela é o motor. Ela mantém você ocupado, cansado, tentando melhorar, tentando se corrigir, tentando se adequar, sem tempo para parar e perguntar se tudo isso faz mesmo sentido. E ninguém te diz que talvez a maior violência não seja o que te acontece, mas o que te fizeram acreditar sobre si mesmo. Que você só é digno quando está produzindo, que só é interessante quando está vencendo, que só é amável quando está inteiro, que não pode falhar demais, que não pode sentir demais, que não pode parar, que não pode ficar, que não pode ser lento, que não pode ser confuso, que não pode simplesmente existir sem justificar.
A expectativa vira uma lente através da qual você passa a se enxergar. E tudo que não se encaixa nesse filtro parece defeito, parece atraso, parece desperdício. A vida poderia ser mais leve, mas foi transformada em um projeto de melhoria contínua, um projeto de otimização da identidade, um projeto de performance emocional. Você não vive mais, você gerencia sentimentos, gerencia imagem, gerencia tempo, gerencia escolhas como se fosse uma empresa tentando evitar prejuízo. E no meio disso tudo, quase não sobra espaço para sentir de verdade. Porque sentir de verdade é imprevisível, é caótico, é lento, é contraditório. E não rende boas histórias, não rende status, não rende likes, não rende aprovação imediata. O mundo te prometeu que se você seguisse o roteiro, a vida faria sentido, mas esqueceu de te avisar que o roteiro muda o tempo todo e que a sensação de insuficiência é permanente. Não importa o quanto você conquiste, não importa o quanto você melhore, sempre vai existir uma versão de você que ainda não chegou. E essa versão se torna uma sombra que te persegue, uma cobrança silenciosa. Um futuro imaginário que te impede de habitar o presente. E aí nasce a divisão. Quem você é quando está sozinho e quem você finge ser quando está sendo visto. Existe um eu que sente e existe um eu que se apresenta. O eu que se apresenta é funcional, controlado, racional, sabe o que dizer, sabe como agir, sabe como se encaixar. O eu que sente é confuso, contraditório, cansado, às vezes vazio, às vezes sensível demais, às vezes sem vontade de nada. E você passa a maior parte do tempo tentando silenciar esse eu interno, porque ele não combina com a imagem que você acha que precisa sustentar. Você aprende a engolir o que sente, a adiar o que dói, a racionalizar o que te afeta, a se distrair do que te incomoda. Porque não existe muito espaço para fragilidade em um mundo que valoriza desempenho. Não existe muito espaço para dúvida em um mundo que exige decisões rápidas. Não existe muito espaço para pausa em um mundo que glorifica movimento constante. Então você segue, mesmo sem saber direito para onde. Segue porque parar dá medo. Parar significa ouvir. Ouvir significa encarar. Encarar significa talvez perceber que você não quer metade das coisas que está perseguindo. O conflito não é entre você e o mundo, é entre você e a expectativa que você internalizou, entre o que você sente e o que você acha que deveria sentir, entre o que você quer e o que você acha que deveria querer, entre a sua experiência real e a vida idealizada que te venderam. E esse conflito é silencioso, ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém comenta, mas ele consome energia todos os dias. Ele te deixa cansado sem motivo aparente, irritado sem alvo definido, triste sem causa clara, porque a causa não é um evento, é um estado. É viver constantemente em comparação com uma versão inexistente de si mesmo. Você tenta se encaixar em expectativas que nem sempre são suas. Expectativas de felicidade constante, de clareza, de propósito, de paixão pelo que faz, de amor sem falhas, de segurança emocional, de autoestima estável, de motivação diária. E quando não sente nada disso, acha que tem algo errado com você, não com o modelo, não com o sistema, não com a ideia de vida que te venderam. O erro sempre parece interno, parece falta de esforço, falta de gratidão. Falta de disciplina, falta de fé, falta de força, falta de algo que todo mundo parece ter, menos você. E talvez a maior dor seja essa, não saber se o problema é você ou a lógica inteira do jogo. Não saber se está falhando na vida ou se a vida foi pensada de um jeito que sempre gera a sensação de falha. Não saber se você precisa mudar ou se precisa parar de tentar se encaixar. Mas parar assusta, porque sem expectativas, sem metas, sem ideal, sobra o vazio, sobra o silêncio. Sobra a pergunta, e agora? Quem sou eu se eu não estiver tentando ser alguém melhor? Quem sou eu se eu não estiver correndo atrás de uma versão futura de mim? Quem sou eu se eu simplesmente for o que sou agora, sem promessa, sem projeto, sem garantia? Existe um medo profundo de soltar as expectativas, porque elas também dão sentido. Mesmo que doa, mesmo que canse, mesmo que frustre, elas organizam o tempo, dão direção, criam a ilusão de progresso, criam a sensação de que tudo isso está levando a algum lugar. Sem elas, a vida fica mais crua, mais aberta, mais incerta, e a incerteza assusta mais do que a frustração conhecida. Às vezes é mais fácil viver cansado do que viver sem roteiro. Talvez a vida fosse mais leve sem expectativas, mas talvez também fosse mais silenciosa, mais vazia de promessas, menos organizada, menos previsível. Sem a ideia de depois, sobra só o agora, e o agora não tem garantias. Não tem narrativa pronta, não tem final épico, só tem experiência,
Só tem presença. Só tem esse instante estranho de estar vivo sem manual, sem explicação, sem justificativa. Talvez o peso não esteja nas coisas que acontecem, mas nas histórias que contamos sobre o que deveria estar acontecendo. Talvez o sofrimento não venha tanto da dor em si, mas da comparação constante entre o que é e o que imaginamos que deveria ser. Talvez a exaustão não seja física nem emocional, mas existencial. Cansaço de sustentar expectativas que nunca se cumprem. Cansaço de correr atrás de versões de si que sempre parecem mais interessantes do que quem você é agora. Cansaço de viver como se estivesse sempre em preparação para uma vida que começa amanhã. Mas também existe algo assustador em uma vida sem expectativas. Porque sem elas não tem promessa de recompensa, não tem linha de chegada, não tem validação futura. Só existe o que está sendo vivido. E isso exige uma honestidade brutal. Exige encarar a própria vida sem maquiagem, sem edição, sem legenda. Exige aceitar que talvez não exista um grande sentido escondido esperando ser descoberto. Talvez só exista a experiência de estar aqui, com tudo o que isso envolve. Tédio, confusão, pequenos momentos de alegria, longos períodos de dúvida, silêncios, contradições, erros, tentativas, repetições. Sem expectativas, você deixa de viver em função do futuro e começa a existir no presente. Mas o presente é instável. Ele não te promete nada, ele não te garante que vai valer a pena, ele não te diz que tudo vai fazer sentido no final, ele só acontece. E você acontece dentro dele, sem script, sem trilha sonora épica, sem certeza de evolução, apenas consciência, apenas sensação, apenas esse estranho fato de estar vivo, mesmo sem saber muito bem o que fazer com isso. Talvez a vida fosse mais leve sem expectativas, ou talvez fosse apenas mais honesta, menos ilusória, menos performática, menos baseada em ideais inalcançáveis, mas também menos confortável. Porque a expectativa, mesmo quando frustra, protege do vazio, protege da pergunta sem resposta, protege da percepção de que ninguém sabe exatamente o que está fazendo, que todo mundo está improvisando, que todo mundo está tentando dar sentido a algo que talvez não tenha um sentido fixo. E no fundo, talvez a pergunta real não seja se a vida seria mais leve sem expectativas, mas se você está disposto a existir sem a promessa de que tudo isso vai se transformar em algo maior, melhor, mais bonito, mais significativo. Se você consegue tolerar a ideia de que talvez a vida seja só isso, uma sucessão de momentos imperfeitos, sem garantia de felicidade, sem narrativa de superação, sem moral da história. Há apenas você respirando, sentindo, errando, tentando entender o que significa estar aqui. Então fica a pergunta, não para ser respondida rápido, mas para te acompanhar em silêncio. Você vive porque espera algo da vida? Ou porque, apesar de tudo, ainda consegue sentir que estar vivo já é alguma coisa, mesmo sem promessa nenhuma?